sei quantas vezes eu já não vi isso daí, no próprio nosso canal aqui, às vezes a gente fala da galera, porque assim, a galera que prestava concurso há 10 anos atrás, em 2012, 2008. Ah, mas você também passou em 2012, 2008, que era outra prova. Quero ver você passar agora em 2023. Aí o cara de 2033 vai falar assim, ah, você passou em 2023, quero ver você passar em 2033. E sempre vai ter esse cara da dor. É isso mesmo. E um ponto que você falou também, Anderson, eu acho interessante, tem uma frase que é atribuída ao Silvio Santos, que ele fala assim, nunca aceite críticas de quem não construiu nada. Então essa galera é muito fácil, né? Falar assim, ah, vai lá, não sei o que e tal, faz tal, e quer tipo meio que delegar pra você. Só que eu falo assim, cara, você fez, você passou, sabe como é que faz? Então assim, pô, seja humilde, entendeu? Exatamente. Porque assim, é muito fácil, né? Você tá aqui, é aquela questão da comparação, né? Tem o lápis que ele não tá riscado e tem um lápis que tá todo quebrado, né? Então é fácil você parecer perfeito quando você não fez nada, entendeu? E aí que eu falo pra galera, que é o fator de motivação positivo, o fator de motivação negativo. A maioria das pessoas são positivas, então espere que alguém vai motivar. Pô, Rogério, vai lá, você vai conseguir. Anderson, você tem capacidade. Eu falo, se você ficar esperando que alguém vai torcer por você, você tá começando errado. Você tem que acreditar em você. Tem que procurar meios para conseguir atingir seu objetivo. Claro que é importante ter pessoas que vai te apoiar, um amigo, um professor, né, uma esposa, esposo, mas se você ficar dependendo das pessoas, você fica muito refém. Que aí você fala assim, ó, só vou estudar se o Rogério mandar mensagem hoje. Wagner, você tá estudando? E aí você nunca sai. Então eu falo, galera, o combustível que eu sempre falo é a questão do propósito, do fator de recompensa. Então pega, por que você quer passar? Ah, eu quero passar porque é meu sonho. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um fator de recompensa, que seja uma viagem. E pegando um gancho nisso, respondendo até a questão lá da maratona, eu tava treinando para fazer a ultramaratona na África do Sul, que eu fiz esse ano em junho. Foram 90 quilômetros correndo lá. Correndo? Correndo, 90 Não é nem trocando por bicicleta, não, nada. Não, foi 90 quilômetros. Você é louco, velho. E essa corrida ela é interessante porque ela é a maratona mais antiga, né? Datado assim. Ela começa bem no final pós Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. Ela começa posteriormente a essa data. E essa ultramaratona chama Comrades, né, que significa camaradas. E essa corrida ela foi feita justamente para poder fazer como fosse um memorial vivo, né, homenagear as pessoas que morreram na guerra, os soldados que lutaram. Então deveria ser árdua e extenuante. Então não era para qualquer pessoa fazer. E aí você pensa assim, cara, como o cara consegue correr 90 quilômetros? Muita gente me pergunta, cara, como você conseguiu correr 90 quilômetros? Você começa assim, cara, de São José para São Paulo, eu não sei o que, começa a fazer a métrica da distância. Só que eu falo, galera, eu não saí correndo 90, comecei a correr 1 quilômetro. E depois foi 2, que é o que você tava falando dos concursos, a questão da frequência. Aí quem corre 2, vai correr 2,5, 3. Depois quando você olha para trás, você fala assim, caramba, meu, olha o tanto que eu corri. E eu sempre tento pegar as coisas e tentar juntá-las para aproveitar o tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tava ouvindo um podcast, eu tinha que correr 3, 4 horas fazer um treinamento. Então, eu colocava um podcast para poder ouvir, colocava uma audioaula. Então, eu tentava pegar meu tempo e otimizar o máximo que eu conseguisse, entendeu? Isso aqui no Brasil, você Isso treinando? Aqui no Brasil, treinando. Então, assim, eu tinha que montar uma rotina, sabia que eu tinha a questão do quartel para trabalhar, tinha a questão familiar, tinha a questão do treino que eu tinha que fazer e era a questão da disciplina. E eu falava, galera, tinha dia que eu não queria correr. Sábado, às vezes estava chovendo, tinha que acordar às 5 horas da manhã para treinar até às 10 da manhã. E aí eu tinha que ficar 6 horas correndo, porque se eu não treinasse eu não ia conseguir correr. O investimento era alto também, com passagem, inscrição. Só que a parte da inscrição era muito interessante, porque eles doavam para uma instituição de caridade, né, que é uma escola, ela chamada ETBN School, que ajudava as crianças que estavam no orfanato lá. Então assim, o propósito da corrida também era legal, tinha uma parte filantrópica. Então eu ficava pensando assim, tinha dia que eu não queria correr. E eu lembrava muito uma frase, que era do Muhammad Ali, que ele falava assim, eu odiava cada dia de treino, mas eu dizia pra mim mesmo, sofra agora e viva o resto da sua vida como campeão. E aí eu acordava de manhã, não vou correr, 4 horas da manhã frio, cama quentinha ali, aí colocava o tênis, a gente tem pouco tecido de pouso, já fica com frio ali à toa, eu falei, meu, caramba, colocava o meu Gatorade, bermuda ali, e aí falava assim, meu, tem que correr. E aí eu falava assim, toda hora, querendo desistir, 10 quilômetros, não, vou parar, tô cansado. Só que eu falava assim, se eu desistir agora, eu nunca vou conquistar nada na vida. E eu sempre colocava a corrida como metáfora. E aí eu fui indo. E aí quando terminei, passei no pórtico de largada, eu falei assim, meu, corri 90 quilômetros. Só que na verdade, correr 90 quilômetros foi fácil. Porque fazendo uma métrica, eu corri muito mais do que 3.000 quilômetros de treinamento. O treino é difícil. É que eu falo pra galera, a questão do Maquiavel, dos fins justificam os meios. As pessoas só olham os fins. O Rogério passou no concurso, meu, que legal. O Anderson passou no concurso. Mas não fica pensando assim, cara,
A pergunta que as pessoas fazem é assim, como você passou? Qual foi o caminho que você fez? Foi difícil? Foi fácil? Teve dia que você pensou em desistir? O que você acha que você, se fosse voltar a estudar, o que você não faria? O que você faria? É essas questões que é importante para quem está estudando para uma prova. Mas a galera fica assim, para passar, vou fazer isso e tal. Mas não é bem assim, entendeu? Às vezes as questões são um pouco mais complexas. Que eu falo, não adianta você vir com uma resposta simples para uma pergunta complexa, entendeu? Pode falar, cara. E que você falou importante, né? Eu acompanhando uma palestra uma vez, eu vi o cara falando isso aí, né? Que todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser rico, mas a pessoa não aprende a suportar a dor disso. A dor de ser rico, a dor de ser famoso, a dor de ter sucesso. E a dor disso é o que antevém a isso. Antes de você ser famoso, você vai ter que passar, você vai enfrentar a dor para chegar lá. Antes de você ter sucesso, você vai ter que enfrentar a dor para isso. E se você não desistir, se você suportar essa dor, você vai ter sucesso, você vai conseguir. É o que você falou, a questão do treino, né? Aí já entra a questão militar, que a gente tinha muito aquilo, né? De treino difícil, guerra fácil, combate fácil, né? Fácil. Treino fácil, combate é difícil. Então, vai muito nisso que você falou. Eu fiquei curioso. E onde foi? Que cidade que foi da África isso? A corrida, ela começava... Porque ela tem duas modalidades. Um ano a gente chama de up run, que é você sobe, e o ano é down run, você desce. Essa modalidade que eu fiz, no caso da Comrades desse ano, ela foi descida. Então ela começava, né, em Durban e terminava na cidade chamada de Pietermaritzburg, que era os 90 quilômetros, né? Mas assim... falam que é descida, mas não é só descida. Porque às vezes a gente tinha 13 km de trecho de subida. Só que é subida com um ângulo de quase 40 graus de inclinação. Você é louco, velho. E o clima lá, o relevo, a questão também da temperatura no dia. Pô, a gente começou a correr, pegou uma temperatura bem baixa, próxima de 0 graus. Nossa. E aí no meio do caminho tava 40 graus, ou seja, amplitude térmica lá em cima. Né? Só que era a questão do treino. Então eu já sabia como é que fisiologicamente o meu corpo ia se adaptar. Questão do carbogel. Aí você tem que ser bem ali, sabe? Cirúrgico. Porque senão você não consegue. Então, eu sei que a cada 8 km eu tinha que fazer a ingestão de um carbogel. E se ficava no seu corpo, o carbogel? Ficava no meu bolso. Tá. Então eu sabia que a cada 8 km eu tinha que estar com carbogel. Então, em média, eu levei uns 10. Ali que ia dar mais ou menos 80. Claro que aí no final ali você começa a diminuir a questão de ingestão. Tinha também a questão das cápsulas de sal que você precisava, né? Sódio e potássio, né? Até questão também da hidratação. Sim. Então aí eu sabia, chega um momento que quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente vai precisar de açúcar. E aí, um órgão do nosso corpo que vai controlar a parte do açúcar é o pâncreas. Então, quando entra muito açúcar, ele libera um hormônio chamado insulina. Então, por isso que a pessoa que tem diabetes tem problema, que é insulino dependente. O pâncreas já não consegue mais, né? Tá liberando esse hormônio para poder controlar a taxa de glicose no sangue. Só que quando não tem açúcar, ele libera um outro hormônio chamado glucagon, que ele vai pegar lá no nosso fígado uma reserva de energia chamada glicogênio, quebra, que é a glicogenólise, vai liberar açúcar. Só que isso tem algumas complicações, né, fisiologicamente. Então, o carbogel serve para isso, para não ter que fazer essa quebra do glicogênio no seu fígado. Então, por isso que você vai dosando, né? Então, tem a questão do sódio também, né? Tem a questão da água, que você também tem que fazer ingestão. Então, assim, não é só correr. Sim. Tem tênis, tem biomecânica, tem passada. Então, tudo isso eu fui aprendendo. Então, mais conhecimento que eu fui agregando. E ao mesmo tempo que eu estava correndo, eu tentava trazer isso para o estudo, para alguma coisa na minha vida. Né? Por exemplo, sair da maratona, não só por ter terminado os 90 quilômetros, mas pela experiência de estar ali na África, né? Um país assim, com N dificuldade, de ter o contato com as crianças. E uma coisa que me marcou muito na escola lá, então eu tenho uma foto, depois eu mostro para vocês. Tinha uma criancinha que estava na cadeira de rodas. E aí eu tava assustado, porque a gente conhece o percurso da corrida. E aí a criancinha falou assim: tio, domingo corre por mim. Nossa, cara. Que massa, e aí eu falei assim, 90 quilômetros, né? Você fica com aquele psicológico, né? E o meu treino maior foi 65 quilômetros. Só que o meu treinador falava assim, cara, você tá preparado. Só que a primeira corrida, o psicológico, você não tá 100%, tem que acreditar também. Sim. E aí quando ele falou aquilo, eu falei assim, cara, eu vou conseguir. O medo foi embora, porque eu falei assim, eu tenho saúde, né? Eu tenho condições. E aí eu pensei assim, se aquele garoto ele tivesse, né, uma capacidade motora, se ele pudesse andar, ele ia fazer aquela corrida. Então eu falei, inadmissível eu não fazer essa corrida e não terminar. Talvez tudo que ele queria era poder fazer aquela corrida. Ele foi a motivação, e né? o divisor da água dos 90 quilômetros é a metade, aos 45.
E aí, quando eu passei nos 45, tanto que tem lá que eles chamam de... É um ponto, né, turístico lá, né? Que aí o Arthur's, que aí é um ponto que um cara, ele parou lá, né? E aí ele falou que, tipo, é meio que sagrado. Você tem que ir lá, Arthur City, né? Que aí, tipo, o centro do Arthur, você vai lá, coloca a mão e tal. É tipo como fosse ali um mantra que a galera faz ali, pra continuar. E eu ficava lembrando disso, né? Falava assim, caramba, via a imagem, né? Daquele garotinho na cadeira de roda e falava assim, meu, vou conseguir. E aí eu fui gravando um vídeo. A cada 10 km eu fazia um vídeo, né? Pra poder postar e falar pra galera, ó, 10 km passei com 50 minutos, 20 km passei com 1h40, 30 km ali. E aí, aquela questão dos pequenos hábitos que a gente faz. Às vezes a galera, em vez de segregar uma atividade que você quer em pequenas fatias, e depois você vai olhar, nossa, olha o que eu consegui conquistar. A gente já quer pensar, vou tentar comer o bolo inteiro. Não é assim, vai em pequenas fatias. E aí no final, né, eu falei assim... Deu 80 km, falei assim, tô perto. E aí depois eu gravei o vídeo, falta 1 km. Aí começa a descer as lágrimas, peguei a bandeira do Brasil. E aí já o estádio cheio de gente lá, torcendo pela gente. Da hora, cara. Bacana. Meu, você chega assim como se fosse realmente assim um atleta, né? E remonta muito tempo, né? Aquela questão, né? O próprio nome da maratona, ela começa por um fator histórico, né? Então lá atrás teve uma guerra, né? Que foi entre os gregos e os persas, e teve a batalha de Maratona. E um soldado chamado Fidípides, ele foi escalado para falar assim, ó, que eles fizeram assim, pô, se a gente perder a guerra, então tem que avisar as mulheres, né, para elas jogarem as crianças lá no penhasco e elas se suicidarem, porque vai ser escrava, né, do exército que vai vencer. E aí, como eles ganharam, então assim, eles já estavam no laço, eles tinham pouco tempo para avisar. E aí pegaram um soldado mais preparado e falou assim, ó, cara, você vai ter que correr. E a distância foi próxima da maratona hoje, que é 42 km, 195 metros. E ele corre, e ele termina e tem a frase emblemática. Ele fala assim, alegrai-vos, atenienses, nós vencemos. E aí ele cai e morre. Putz, Então, que da hora, hein? Então a maratona não é só corrida, então assim... E também aquela questão da estatística, né? Eu nunca fui uma criança que me enquadrei no escopo banal. Então, assim, hoje, menos de 1%, nós estamos aproximadamente um pouco mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, menos de 1% da população mundial faz uma maratona. Então, fala assim, meu, olha onde eu cheguei. Então, essa é a questão. Mas não foi fácil, que eu falo pra galera, todo mundo, que a gente tava... Você suportou a dor de chegar a lá. dor. Não, eu quero ser youtuber, eu quero passar no Tribunal de Contas, eu quero ser isso, aquilo. Mas você tá fazendo a sua parte, você tá se dedicando, tá se sacrificando? Que não existe vitória sem sacrifício. Isso daí é papo de coach. Não, faz pouco que você consegue muito. Não existe isso. Não tem entendeu? como, cara. Não tem como. Se tiver golpe, é igual aquela coisa, R$10 vai ganhar 1.000. Não existe. Presente misterioso. O jogo né? do tigrinho lá. Não existe. Primeiro que se existisse, o cara não tava ensinando, né? Exato, exato. Te ensino a ganhar na Loto Fácil. Ganhei 146 vezes. Se você não né? tá pagando seu produto, né? A máxima da exatamente. internet. É isso mesmo. E aí, você foi o único brasileiro que foi lá ou teve Não, mais? tinha uma delegação. E o legal, assim, que eu era fui o segundo brasileiro mais novo, né? Tem um outro cara que correu também, ele tinha uma idade um pouco menor do que a minha, mas a maioria das pessoas já tinham 50, 55 anos e já tinham corrido várias vezes. Porque essa corrida é assim, quando você completa 10 etapas, não precisa ser consecutivo. Você ganha uma numeração diferente, chamada de green number. Ou seja, as corridas hoje você corre, ganha um número de peito e acabou. Não tem um significado. Lá não. O seu número de peito ele vai com o seu nome e enquanto você ficar correndo ele é seu. Ele não muda o número de peito. E quando você completa a 10ª corrida, o número de peito fica eternizado, ele é seu. Que aí eles chamam de green number. Eles têm um emblema diferente do número de peito, né? E você foi a primeira. Foi a primeira. Indicação também de um colega meu, Gabriel, abraço pra você aí. A gente trabalhar junto e foi ele que chegou e falou assim, cara, pô, se você treinar, você faz. E eu não gostava muito de correr. Falei assim, como eu vou correr 90 km, cara? Tá maluco? Não tem como. E aí ele foi. Aí também, pequenas coisas, né? Comecei a correr 5, 10, 15, fiz a meia maratona 21. Comecei a treinar, fiz a maratona. E minha primeira maratona eu não consegui terminar. Não conseguiu? Não consegui. Eu me lesionei, né? Aquela questão também que eu falo pra galera, né? Que às vezes a pessoa, tipo, deu uma predisposição, às vezes pra estudar, um pouco inteligente, e o ego vai lá em cima. Então eu falei assim, pô, tenho facilidade, vou correr e tal. E aí achei que era só corrida. Não me alimentava direito, não fazia treino de fortalecimento. E aí o que aconteceu? Eu me lesionei. No meio da maratona? Isso, e aí não consegui terminar. Assim, não da forma que eu queria, né? Eu fui até o final, cheguei, concluí, mas não da forma que eu queria. E aí no outro ano, que é aquela frase do Einstein, né? É insanidade fazer as mesmas coisas e querer obter resultados diferentes. E eu fiz tudo diferente do que eu tinha feito.
comecei a me alimentar melhor, comprei um tênis adequado, fiz fortalecimento. A minha primeira maratona eu terminei em 4 horas e 47 minutos. A segunda eu fiz em 3 horas e 28. Nossa, cara. Em menos de um ano. Nossa, mano. Então assim, mas é que eu falo pra galera, isso eu aplico pra qualquer coisa na vida. Então hoje eu não tenho esse interesse. Mas se um dia, galera, eu tivesse vontade de fazer o concurso pra juiz, etc., não tô falando quantidade de tempo que eu ia gastar. E eu ia chegar lá. Porque se você não desistir, você sempre vai vencer. E isso você fez em mesmo. quantas horas essa daí de Durban? 8 horas e 45 minutos 8 horas e 45 minutos. na África do Sul. Caramba, 90 quilômetros em 8 horas e Sim. 45. É um tempo bom. É, bom pra pode ser. um atleta amador. Cara, eu não aguento correr 500 metros, Sim. meu coração já Fez vai aí, você fez aí menos de 1 hora, 10 Sim. quilômetros por E cada 10 a quilômetros. medalha ela é muito legal, porque assim, a maioria das maratonas, a medalha é grande, né? E essa medalha ela é muito pequenininha. Ela parece uma moeda de 50 centavos. E tem um amigo meu que ele corre, né, o Nato Amaral, ele fala assim que ela é pequena em tamanho, mas maior em significado. E tem a explicação do tipo, por exemplo, independente do tempo que você termina, a medalha é igual para todo mundo. Lá não. Se você, que eles chamam de sub, né? Então se você faz sub 10, é uma medalha, sub 9 é outra medalha, e assim vai, né? E aí eu tenho a medalhinha lá em casa, lá, pequenininha, bem legal. Pô, Que da bacana, hora. cara. Parabéns. bacana Pretende mesmo. fazer a segunda? Pretendo um dia, quero Pretende? fazer, porque como eu fiz a descida, eu quero fazer a subida, para me desafiar também. Nossa. Aí eu queria, né, normalmente a gente tem a questão da evolução, né? Então a minha ideia era bater meu tempo, que é o que eu falo pra galera. Na corrida do concurso, de uma maratona, a comparação é sempre com você. É. Então eu não posso comparar com o Anderson, com o Rogério, tem que comparar com o Wagner de ontem, o de hoje tem que ser melhor. Sim.